E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, trazei. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Aleluia. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinhos e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia aliviado e se achava melhor, e o espírito mau retirava-se de Saul. Com estas palavras de 1 Samuel capítulo 16, eu quero neste dia 29, penúltimo dia do mês de setembro, abraçar a família do Bom Dia Espírito Santo, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Louvado seja Deus pela excelência do domingo que tivemos, pelo dia de ontem também, onde tivemos em oração e meditação na palavra. Eu abençoo o dia de hoje, a grande quarta-feira, amanhã, encerrando o mês, e o dia 1º de outubro. Temos poder para abençoar, porque um dia faz declaração a outro dia. Uma noite revela sabedoria a outra noite. Que Deus seja louvado, que a força da Trindade augusta e divina nos envolva, que a onipotente mão do sábio arquiteto nos fortaleça, e que este dia seja de paz, seja de adoração, seja de fé, seja um dia de verdadeira conversão, porque a Bíblia manda convertermos dos maus caminhos, tá bem? Josiana Haroldo já está conosco, a família do Bom Dia Espírito Santo, Miriam Martins,
Por onde anda você, Miriam? Trocou de aprisco, foi? Marinês Linhares, do meu querido Caruaru, já está conosco. Deus abençoe. Muita gente em Caruaru me assistindo. Miriam Martins está dizendo amém. Por onde anda você? Orcélia França já está conosco, Walter Balbino. Estamos por uma cadeia de rádios, Rádio Cruzeiro da Bahia. Estamos pela Rádio Cultura da Bahia, rádios comerciais. Estamos pela 100.7 FM, também comercial. Estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte. Estamos por várias emissoras online e comunitárias também, cobrindo o Brasil do Iapoque ao Chuí, falando para a Europa, Ásia, África, Oceania, através da internet. Muita gente nos acompanhando nos Emirados Árabes, nas Filipinas, Coreia do Sul, Japão. Lá em Sydney, na Austrália, ontem eu recebi telefonemas, domingo, de Sydney, na Austrália. Deus abençoe, é uma cidade muito cristã, Sydney, na Austrália, é a capital, parece-me que é a capital. Eunice Pereira já está conosco, a Marinês já está dizendo amém, a Eunice Pereira pode ir chegando, para formarmos a grande cadeia da prece poderosa, tá bem? Coloque aí agora um copo com água ao lado do seu rádio, para que esta água seja ungida por Deus. Coloque aí ao lado do rádio. Ontem foi meu aniversário, Jair Francisco está dizendo, muito bem, Jair. Coloque também aí agora um pouquinho do azeite de oliveira, ao lado do rádio, do computador, do celular, para que este óleo seja ungido, consagrado, porque precisamos consagrar. E eu posso consagrar, tá bem? Para você ungir, ministrar a bênção sobre você, sobre a casa, a família. E nesta terça-feira, não saia de casa sem antes fazer a Deus uma oração. Faça a Deus uma oração. Você que vai viajar, você que vai assinar papéis e documentos, você que precisa de uma bênção, forma dentro da sua casa o altar do bom dia, Espírito Santo. Tá bem? Você que vai visitar alguém no hospital, no presídio, no manicômio, leve o óleo e ministre a bênção de Deus sobre as pessoas. A Edil Monteiro já está conosco, Evani Sapucaia, Vanderlin Neuto, lá do Brás, São Paulo, é fiel, Deus abençoe. Lília Salles, seja bem-vinda, filha de Abraão. Pessoas ontem ligaram e falaram com a nossa secretária, Adriana dos Santos Queiroz, Aline Costa Santos, Amélia Ribeiro, Anita Rita dos Santos, Ana Rita dos Santos, aliás, Andréia Magalhães, Andressa do Amor Divino, Arthur Frank, Berenice de Jesus, Carlos Lopes, Caroline Portugal, César Augusto, Cremilda de Jesus, Daniela Cruz, Danúbia Barreto, Doralice dos Santos, Elisângela da Silva Ramos, Diogo Fulaneto já está conosco, Soraya Rodrigues, Nelma Souza Borges também, sejam todos bem-vindos. Letícia Valéria, Juliette Barreto, Liam Bispo, Manuel Ribeiro, Manuel Salvador, Maria Portugal, Maria José, Moacir de Santana Filho, Norma Lúcia, Rosimeire, Samuel Silva Oliveira, Sônia de Carvalho, Valdenice Salles, Wanda Almeida, Vânia Família, Wilson Souza e Yolanda Alves, pessoas que ligaram pedindo ontem oração, cobertura espiritual. Graças a Deus pelo mês de setembro, estamos encerrando o mês de setembro amanhã,
um mês muito lindo, um mês de uma grande mudança, onde muitas pessoas voltaram a estar no templo, muitas pessoas venceram o corona, muitas pessoas felizes nestes dias na igreja, já preparando aí para outubro. E dia 11 de novembro, 11 de novembro ainda está longe, o grande dia da festa nas águas. As águas já estão no altar. Diego Fulamento já está conosco, diaconisa Naná. As águas já estão no altar sendo consagradas desde domingo. A festa das águas, milhares de copinhos com água para o grande dia 11 de novembro. A festa das águas, a revelação, ICB dobrada. Diogo Fulamento é de ICB dobrada, Deus abençoe. Pode ir chegando. Alexandro Souza, muita gente nos assistindo no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, muita gente nos assistindo na Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Miriam está dizendo: troquei de aprisco. Não, missionário, realmente tenho faltado ao culto. Miriam. Almira Silva já está conosco, Deus abençoe. Rosana Gama, pastor amada, estávamos juntos ontem na reunião de pastores. Soraya Rodrigues também já está conosco. Meu abraço ao povo de Sete Lagoas, cidade linda ali da minha querida Minas Gerais. Santa Luzia, Sabará, Raposos, Contagem, meu abraço ao povo de Contagem, uma das maiores cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Contagem, Betim, Pedro Leopoldo, Betim, Nova Lima, cidade de Nova Lima, cidade poderosa. O meu abraço ao povo de Nova Lima, aí na região metropolitana de Belo Horizonte. Brumadinho, Deus abençoe. Itabirito, Deus abençoe Itabirito. Pará de Minas e toda a grande Belo Horizonte. Muita gente em Belo Horizonte nos acompanhando. Deus abençoe. Sulamita Reis, Ivete Freitas, pessoas que eu conheço desde a minha adolescência. Deus abençoe. Belo Horizonte, meu amigo José Américo, também aí na região metropolitana de BH nos acompanhando. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí em Bom Despacho. Deus abençoe vocês aí em Conselheiro Lafayette também, Varginha, Três Pontas, Boa Esperança, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Machado. Deus abençoe todo o povo lindo de Minas Gerais, nos acompanhando, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a maior cadeia de preces do rádio metropolitano da Bahia para o Brasil e para o mundo. Não é apenas uma live, é mais do que isso, é uma retransmissão de um programa que já está no ar há 41 anos, o Bom Dia Espírito Santo. Muita gente estão nos conhecendo agora, mas já há 41 anos que estamos aqui implantando igrejas, ganhando almas, edificando o corpo e preparando um povo para o arrebatamento da igreja, isto que é importante. Deus abençoe vocês aí no Vale do Aço, em Minas Gerais, também nos acompanhando. Deus abençoe o povo de Brasília, Distrito Federal. Lembrando que ontem foi aniversário da missionária Ruth. Meus parabéns ao povo de Brasília por ter aí esta profetisa, esta serva de Deus, ainda à frente da nossa igreja em Brasília, aos seus 82 anos. Está viva, ativa, cheia de virtude, pregando,
administrando a nossa igreja no DF. Deus abençoe o Júnior Brunelli, seu filho, a Lília, toda a família Brunelli, toda a família Oliveira, aí no Distrito Federal. Parabéns, muitos anos de vida, saúde. Ontem eu comuniquei, enviei uma mensagem gravada. Deus abençoe missionária Ruth, nossa mãe, nossa orientadora, nossa conselheira e canela de fogo, não é? Jesus levou o apóstolo Doriel, mas ela ficou e está muito bem fazendo a obra de Deus aos seus 82 anos. Mulher virtuosa. Virtuosa vem de virtude, vem de vida. E ela tem vida espiritual para passar para nós e também o exemplo de vida física, porque 82 anos, se fosse uma pessoa desanimada, já podia estar fechada dentro de casa ou no sítio, porque já fez muito pela obra de Deus. Mas está no altar, pregando, orientando, repreendendo e cantando. Só não toca mais o acordeon, não é? Porque ela sempre tocou acordeon. Abriu esta igreja em Belo Horizonte, tocando acordeon, e o apóstolo Doriel, na época, pregando na praça pública em Belo Horizonte. Deus abençoe missionária Ruth Brunelli. Vamos estar juntos agora no dia 11 e dia 12 em Brasília para a Santa Ceia, uma Santa Ceia da Noiva de Cristo em Brasília. Dia 11 e dia 12 eu vou estar aí no Distrito Federal. Vocês que me acompanham, eu quero pegar em sua mão e orar por você aí na Casa da Bênção de Brasília, dia 11 e dia 12. Sei que serão 4 cultos que eu participarei e eu quero dar tudo de mim para abençoar este povo querido aí do Distrito Federal. Você que conhece alguém doente, depressivo, perturbado, leve para a igreja, porque dia 11 e 12, ainda que será cultos de Santa Ceia, mas eu quero ministrar sobre o povo do Distrito Federal a imposição de mãos. Sei que vai ser muito cansativo para mim, mas a nossa vida é esta vida mesmo, fazer a obra de Deus e dedicar nossa vida à causa do Senhor, tá bem? Ao povo de Brasília, dia 11 e 12 agora de outubro, nós vamos estar aí ao lado da nossa querida missionária Ruth Brunelli de Oliveira. Libni Fontes já está conosco, Linda Rita, Anderson Menezes. Nós vamos ouvir um hino bonito. Quero oferecer a todos aqueles que formam esta corrente conosco e ao povo do meu querido Caruaru. Deus vos abençoe. Vocês aí do bairro do Salgado, vocês aí do Rosário Velho, da Rua Preta, Deus abençoe. O maior bairro de Caruaru é o Salgado, tem também a Rua Preta, né? E vários outros bairros que não eram bem do meu tempo. Kizzy Leal já está assistindo. Kizzy Leal, Deus te abençoe, Kizzy. Kizzy Leal, Rosana Gama, Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Cruzeiro da Bahia. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia
do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais porque Faraó e seu povo verão que sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e o povo de Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele e seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele e seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam cantava e dançava na presença de Deus. E naquele louvor o povo todo cantou: só o Senhor é Deus. 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 Podes crer. Só o Senhor é Deus. 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 Aleluia. Só o Senhor é Deus. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele. Louvado seja Deus, fale comigo para sempre seja louvado. Graças a Deus, o meu abraço e as minhas orações a todo o povo de Angola. Angola, muita gente nos acompanhando, na África, Guiné-Bissau também. Deus abençoe. Moçambique, pastor Felipe em Moçambique nos acompanhando. Deus abençoe todos os moçambicanos. Ao povo de Portugal, muita gente em Portugal também nos acompanhando. Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e Macau, pessoas nos acompanhando de língua portuguesa, de língua espanhola, italiana, em várias partes do mundo, através dos aplicativos Radionet e através da internet também, pelo Facebook. Deus abençoe todos que nos acompanham em qualquer parte do Brasil, da África, da Ásia, da Oceania, da Europa, América Central, América do Sul, em todo o Brasil. É a retransmissão do Bom Dia Espírito Santo. Marinês está dizendo: bispo, eu moro na Rua Preta, no bairro São Francisco, aqui em Caruaru. Amém, conheço bem a Rua Preta. Nós tínhamos aí o irmão Geraldo, acho que ele ainda mora aí na região da Rua Preta. Deus abençoe Rua Preta, mas onde tinha o Vale da Bênção. Vale da Bênção, é uma igreja abençoada. Pastor Quaresma, na época era o pastor Quaresma. Conhecia bem aí a Rua Preta. Deus abençoe a Rua Preta em Caruaru, mas lá não tinha nada de Rua Preta, era uma rua normal. Nem sei por que tinha este título, não é? Ou este apelido de Rua Preta. Misericórdia. Deus abençoe a Rua Preta em Caruaru e o meu querido bairro do Salgado, Cruzeiro, Tejuco. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha,
Amanhã é a última quarta-feira de setembro e o último dia do mês. Amanhã é um dia poderoso e abençoado, porque queremos encerrar setembro cantando o cântico da vitória e da vida. Porque foram 30 dias abençoados. Setembro foi um mês muito iluminado. Agosto também. Julho também. Junho também. Maio também. Porque estamos na direção do Espírito Santo. Então um dia faz declaração a outro dia. E uma noite revela sabedoria a outra noite. Se setembro foi abençoado, outubro será mais abençoado. Vai ser um mês de muito trabalho. Depois vem novembro. Novembro nós temos aí o dia 11, a festa das águas e o início da grande campanha da tenda de Abraão, a tenda de Moisés, a tenda do deserto e também, além da tenda, a Arca da Aliança, uma cópia para usarmos as mensagens do Antigo Testamento, do tempo da aliança, da Arca para o tempo da graça. É fácil de trazer a graça, a mensagem da salvação pela graça. Então, estaremos também na festa das águas. Vamos consagrar milhares de copos com água, viu, pastor Uziel? Para que o povo leve e abençoe a sua família pela fé. Tudo é uma questão de fé. Deus é Senhor das águas. O Senhor das águas não é uma entidade, uma Exu, não, ou uma orixá, não. O Senhor das águas é o onipotente. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aleluia! E Jesus mesmo falou, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele disse uma outra vez, eu sou a água da vida. Amanhã todos os caminhos levam à liberdade, informa ela mesmo, Soraya Rodrigues, amanhã todos os caminhos levam à liberdade. Bela informação, Soraya Rodrigues. Deus abençoe, de maneira que amanhã é o último dia de setembro. E eu quero amanhã, como eu já faço há 41 anos, distribuir gratuitamente o azeite de oliveira para você ungir roupas, objetos, pessoas enfermas, carro, moto. Amanhã é dia da distribuição do óleo. Rosenilda Santos, oração, Marcos Vinícius dos Santos. Está bem, Deus abençoe. Amanhã é um dia poderoso da cirurgia divina. Rogério Magalhães já está conosco. Jesus, ele é a verdadeira fonte de água. É isso aí, Rogério. Ainda bem que você crê como eu creio. Amanhã é um dia poderoso, mas 11 de novembro. Mas está longe, missionário. 11 de novembro, sim. Faltam 40 dias para 11 de novembro. Mais de 40 dias. Mas já estamos divulgando, porque eu quero você na catedral ou na sede, 11 de setembro, para a festa das águas, passando diante da arca na tenda, recebendo as 7 essências e a folha para o agradecimento pela vida e abençoando do outro lado da folha o ano de 2000, eita misericórdia, 2021. Deus abençoe Ilha de São João. Anderson Menezes já está conosco. Amém. Então amanhã é um grande dia. Samuel Ribeiro, Deus te abençoe. Samu, Deus abençoe. Paz e prosperidade sempre.
estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte, estamos pela Cultura, pela Cruzeiro, pela 100.7, por várias rádios comunitárias e online, cobrindo todo o território nacional. Milibne está dizendo: milagres, prodígios e maravilhas na catedral, com toda certeza, Libne, porque o nosso Deus é Deus de milagres, e eu creio, você crê, nós cremos em milagres. E amanhã, um dia de milagres, 8 da manhã, 2 da tarde, 19 horas, na catedral, na sede. Vamos encerrar setembro levantando os braços, vamos encerrar setembro louvando a Deus, viu, Antônio Cruz? Amanhã é um dia poderoso, faça uma chapinha linda, faça um cachinho, vista sua bela roupa, venha de Uber, venha de táxi, venha de mototáxi, venha caminhando, venha de buzu, ônibus, mas venha para a igreja amanhã, agradecer pelo mês de setembro e abençoar outubro, porque quinta-feira começa outubro, um mês também de muitos acontecimentos espirituais. Os acontecimentos espirituais entre nós é todos os dias, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você busca no primeiro dia do mês o reino de Deus, os outros dias do mês acontecerá um acrescentamento de Deus, tá bem? Vamos encerrar setembro pegando óleo ungido na sede Liberdade. Soraya está informando: vamos encerrar setembro pegando óleo ungido na sede Liberdade. É isso aí. Então, o dia de amanhã para nós será de muita graça de Deus, já nos preparando para outubro, novembro, dezembro. Este será o melhor final de ano da nossa vida, porque estamos no ano das vacas gordas. Como se explica isso, missionário? Ano das vacas gordas no meio de uma turbulência, no meio de uma pandemia, é aí que Jeová Jiré manifesta, rapaz, a gente sabe disso. Então, você pode ver que pode faltar tudo lá no Egito, na casa de Faraó, mas na casa dos hebreus sempre vai ter churrasco, pão asmo, ervas e louvores e roupa nova. Então, pode faltar tudo aí na sua vizinha, em seu vizinho, mas em sua casa, porque estamos em um ano de vacas gordas, temos uma palavra profética para este ano que estamos, e sei que vamos encerrar o ano cantando o Cântico da Vitória, tá bem? Cantando o Cântico da Vitória amanhã, e vamos encerrar o ano 31 de dezembro, agradecendo pela vida, pela proteção sobre a nossa casa, nossa família, e geladeira cheia, guarda-roupa novo, e dinheiro sobrando, porque Deus é fiel, é ano de vacas gordas. É a palavra revelada para este ano para nós, e a palavra em parte pregamos, em parte profetizamos, e ele não faz nada sem antes revelar a seus servos. Faça um balanço em sua vida, mesmo diante desta pandemia, do desemprego, das dificuldades, vê se tem faltado alguma coisa para você. Vê se a sua luz não está paga, botijão de gás cheio, compromissos em dia. Veja, lá na casa do Egito não, é diferente, mas na casa de Israel tem a proteção. A Ivone está dizendo: eu tomo posse da vitória, aleluia, aleluia, Ivone. Dê um aleluia aí, Ivone. Deus é com você, filha. Quero te conhecer, você e toda a sua bela família, agora em novembro lá em Brasília, tá bem? Se vocês forem, é lógico.
Eu creio que vai, porque é a nossa convenção presencial em novembro, em Brasília. Não sei aqui a data, sei que é lá pelo final de novembro. Almira Silva, Adriana Inha está conosco, Lívia Santos, Nalva Ferreira, Kise Leal, pode ir chegando, turma de fé, Jaci Lima, Rosana Gama, Nalva Ferreira, é muita gente de longe, de perto. O Brasil tem aprendido a levantar cedo para dizer bom dia, Espírito Santo. Abra sua Bíblia, Eunice Pereira, dia 25, aniversário da Igreja Águas Claras, pastor George, amém, ontem ele estava conosco. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16, capítulo 16 de 1 Samuel. É uma mensagem muito profunda, mas também muito triste. Por que triste? Muito triste. Por que triste? Leiam o versículo 1 do capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel. Samuel, ele era 3 em 1. Ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. 3 em 1. Samuel nasceu pela vontade de Deus. Ele era filho de Ana e Eucana, pessoas que tinham voto no altar. Ana não se engravidava. E Ana era insultada pela amante do marido, pela segunda mulher, Deus suportava naquela época. E Penina insultava e desafiava Ana, e batia na barriga mais um do seu marido. E Ana vivia tão triste, rapaz, que um dia ela foi para a igreja e ela parecia que estava bêbada, mas ela estava derramando a alma perante Deus. E o pastor, o sacerdote Eli, chegou para ela e falou: Ana, ainda é de manhã e você já está bêbada? Errou o copo do vinho, foi, mulher? E ela falou: não, eu estou orando ao meu Deus. E 1 ano depois, ela traz em seus braços o bebezinho Samuel. E ela fala com Eli dizendo: por este menino orava eu, aquele dia em que o Senhor achava que eu estava bêbada. Eu orava pela minha gestação, eu orava pela minha fertilidade, eu orava pela cura do meu útero infantil e atrofiado. E Deus abriu a minha madre, e aqui está o menino, eita menino bonito. E aquele menino foi entregue na igreja, desde depois que desmamou. E todo ano, Ana e Eucana subiam e levavam uma troca de roupa nova para o menino. Era uma roupa só por ano, né? Viu, Valmira? E ele cresceu na igreja. Ele era vidente. Ele era vidente auditivo. E ele era vidente das visões espirituais. Ele era um nazireu, um consagrado desde o ventre da mãe. Então Samuel era um 3 em 1 de bênçãos. Juiz, profeta, sacerdote. E aonde Samuel chegava, chegou o homem de Deus. O profeta, o juiz, o sacerdote. E todos prestavam obediência, respeito e temor aonde Samuel e quando Samuel chegava. E Deus falou para Samuel:
uma palavra muito séria e triste. E disse a Samuel: até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Samuel era muito amoroso, porque ele era, além de juiz, ele era sacerdote, ele era profeta, mas ele era sacerdote. Então ele tinha dó de Saul, porque Deus já tinha rejeitado Saul para o altar, para o reino de Israel, vamos dizer, para o altar. Porque Deus rejeitou Saul. Misericórdia. Porque Saul tornou ganancioso, avarento e desobediente. Deus determinou que ele destruísse tudo de Agag, mas ele olhou a riqueza e não quis destruir nada. E Deus não suporta desobediência de um servo. E Deus rejeitou Saul para o altar. Talvez não para a salvação, mas para o altar. E hoje a gente vê muita gente por aí já rejeitada por Deus, mas continua no altar, mas já foi rejeitado por Deus, já está excluído do rol de membros dos ministros de Deus por Deus. E Saul tinha sido rejeitado. E Deus dá ordem para Samuel ir à casa de Jessé, que era um belemita da cidade de Belém, e ungir ali um de seus filhos. E a Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé, tudo isso aqui no capítulo 16, viu? Ele levou uma novilha para o sacrifício, e ele chamou os anciãos, os obreiros, para irem à casa de Jessé com ele, porque iam fazer um sacrifício, e naquele sacrifício havia uma unção especial, por determinação de Deus. E quando ele chega na casa de Jessé, ele faz passar todos os filhos de Jessé perante ele, 7 filhos, cada um mais bonitão, mais malhado do que o outro. E Samuel pergunta a Jessé: acabaram os seus filhos? Porque Deus não aprovou nenhum deles, mas Deus me mandou aqui. Aí Jessé lembrou de Davi. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas malhadas do pai. Quem eram as ovelhas malhadas? Eram ovelhas sem valor, porque a pele delas eram malhadas, não tinha valor. O que tinha valor naquela época era a ovelha de pele negra para fazer as tendas, ou de pele branca para os tapetes e para os colchões. A ovelha de pele malhada não servia para nada, só para alimentação do povo. Então eram ovelhas sem valor. E ele, como era um menino, o pai mandava ele tomar conta das ovelhas malhadas. Mas só que Davi defendia aquelas ovelhas com unha e garra. Ele matou leões, um menino matar leão. Onde já se viu isso? Matou ursos, feras do campo, a Bíblia fala. Com a sua funda, seu estilingue,
Sua atiradeira, para nós lá em Minas, é estilingue. E ele matava animais ferozes, ele defendia com garra as ovelhas que não tinham valor. Não tinha para o pai, mas para ele tinha. Se você é pastor de uma congregação pequena, se preocupa não. Defende as suas ovelhas. E valoriza e ama elas. Para que Deus te coloque em muitas outras. A Bíblia diz ser fiel no pouco. Davi era fiel no pouco. E Deus gosta da fidelidade. Por isso que o Salmo 89 diz assim: achei a Davi, e com meu santo óleo ungi. Por que ele achou a Davi? Coração capaz de lutar para defender seu pequeno rebanho. E Davi, quando ficava ali no campo abandonado pelo pai, pelos irmãos, porque era um menino, ele aprendia, ele treinava a tirar pedras. E quando ele não estava tirando pedras, ele estava tocando a sua harpa, seu violão quebrado, e compondo o Salmo 23, o Salmo 121 e tantos outros salmos da Bíblia. E ele era um coração capaz de louvar, de amar, de defender e de servir a Deus. Por isso que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E Deus manda Samuel na casa de Jessé. E Davi é ungido rei perante seus irmãos e diante da congregação dos anciãos que estavam ali na casa de Jessé, e ninguém sentou à mesa enquanto o menino não foi ungido. Organização, respeito pela primeira unção. Isto é profundo demais. E a Bíblia fala para nós que o Espírito de Deus saiu de Saul e passou a habitar em Davi. Deus rejeitou Saul, misericórdia. Hoje tem muito pastor, muitas pastoras já rejeitadas por Deus, pregando no altar como cabide de emprego, mas já foi rejeitado. Não tem mais unção, não tem mais visão espiritual, só quer o poder do título ou poder do altar que ele traz. Mas já foi rejeitado, ó. Não tem mais vida, não tem mais luz, não tem mais nada. Aí vai acabar ele, vai acabar o rebanho, e o último a sair vai ser ele, a esposa e a família. Já foi rejeitado. A Bíblia diz: lembra onde caíste e volta ao primeiro amor. Deus rejeitou Saul para o altar, o governo de Israel. Israel físico missionário, sim, mas eu estou trazendo para o Israel espiritual. Você já viu aquela pessoa que só dá prejuízo, que não vai para lugar nenhum? Já foi rejeitado. Está ali de teimoso, por um período de tempo, até morrer o resto que precisa morrer. Mas as ovelhas, Deus cuida. Ele manda para outro aprisco. Aí tem pastores que falam: por que o povo está saindo da minha igreja? Porque às vezes você já foi rejeitado e já morreu. E quem cuida das ovelhas de Deus é o próprio Deus. Enquanto a unção estiver, a revelação e os sonhos estarão. A hora que perder a unção,
Aí vai tudo para o buraco, o fundo do poço. E o Espírito do Senhor retirou de Saul. Olha o que a Bíblia está falando. Leiam aí hoje 1 Samuel capítulo 16. Leia também o 15 para você compreender. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Por que um espírito mau da parte de Deus? Porque Saul deu legalidade. E todos os espíritos foram criados por Deus. Lucifer foi criado por Deus como anjo bom. Depois ele rebeliou, toda a turma dele. Então todos os espíritos foram criados por Deus. Ouviu o que eu falei? Então o espírito mau da parte de Deus atormentava Saul, porque ele deu legalidade. Pode ver logo mais na frente que ele passou aí as feiticeiras, as esotéricas. Aquela feiticeira lá de Endor, se não me engano é Endor mesmo. Ele consultar a cartomante, a bruxa, a feiticeira. Ele perdeu a unção de Deus, passou a consultar o cão. E hoje, infelizmente, os altares estão também, infelizmente, muitos assim. Tanta sociologia, psicologia e outras coisas que se usam para buscar inspiração, mas é inspiração da matéria, da letra, da carne, às vezes do diabo. Drogas. Porque o Espírito de Deus já saiu, Deus já rejeitou. Tem que haver uma conversão, um novo nascimento, para haver uma nova vida. O Espírito de Deus retirou de Saul. Teve uma vez que Davi cometeu um pecado pesado, assassinato e adultério. Destruiu uma família. A primeira coisa na oração do Salmo 51, ele disse: não me lances fora da tua presença. Porque ele sabia que Saul viveu aquilo e ele não queria viver. Então, quando o pastor Natã o repreendeu, trouxe a palavra para ele, ele falou com Deus na oração: não me lances fora da tua presença, não me rejeites, não tires de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Porque ele sabia que o homem sem o Espírito Santo, o espírito do diabo aproxima. Ninguém está sozinho. Ou ele tem o Espírito Santo, ou tem o espírito do diabo. Só são os dois que governam. Tem gente que pensa que tem o Espírito Santo, mas faz um bocado de coisa errada e tem o espírito do cão. E Davi tinha estas experiências com Saul, que ele conviveu com Saul muitos anos. A Saul tornou um feiticeiro, Saul tornou assassino, Saul tornou um homem mau, porque o diabo apoderou dele. O Espírito Santo saiu. Quando o Espírito Santo sai do homem, ele bebe cachaça, ele fuma maconha, ele toma pico na veia, ele rouba, ele mente, ele adultera, ele prostitui, ele pratica todo tipo de coisas malignas. Ele prejudica, ele gera prejuízo. E Davi sabia disso, ele tinha experiência convivendo ao lado de Saul. Então, o Espírito Santo retirava de Saul um espírito imundo da parte de Deus o atormentava. Aquele espírito imundo ganhou legalidade por Saul.
pela desobediência e pelas coisas erradas que praticavam. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor o assombra. Os obreiros de Saul reconhecia que o diabo estava no corpo de Saul. Ganancioso, avarento, brigão, não dormia, perturbado, rolava na cama a noite toda, endemoniado em todas as áreas. O Saul aqui, ó. Diga, pois, a nosso Senhor, olha o que os obreiros falaram para ele, a seus servos, que estão na sua presença, que busca um homem que saiba tocar harpa, um músico, porque a música liberta, o louvor liberta, alguém que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Chama alguém que sabe tocar, a hora que ele tocar e louvar a Deus, o capeta sai, o louvor liberta. Isso é forte demais, rapaz. Eu não tenho tempo, já são 6 horas, eu tenho só mais 10 minutos. Então disse Saul aos seus servos, aos obreiros: buscai-me um homem que toque bem. Então respondeu um dos jovens. Olha o que o jovem falou. Este jovem aqui fazia parte do louvor junto com Davi. Pode ver que era jovem, rapaz. Era da mocidade da casa da bênção. Era jovem do coral da igreja. Crente, rapaz. Não era jovem que tocava na igreja, tocava na seresta e no mundo, e nos barzinhos, e nos cabarés, não. E nos trios elétricos, não. Era crente, era tocador na igreja para Deus. Porque hoje tem músico carnal que toca na igreja e toca no barzinho, no mundo, atrás de dinheiro. Mas este jovem aqui, ó, que conhecia Davi, era da igreja, era crente, era jovem, convertido. A Bíblia fala: então respondeu um dos jovens, versículo 18, e disse: eis que tenho visto. Ele já tinha visto, ele acompanhava, filho de Jessé o belemita, sabia o endereço, sabia o nome do pai de Davi, era um menino crente da igreja, um jovem abençoado, não era jovem que estava na igreja com outras intenções, não, que sabe tocar. Olha o testemunho que este jovem deu do jovem Davi. Filho de Jessé, conhecia a origem, belemita, sabia onde vivia, sabe tocar, é valente, menino valente de fé, que mata leões, era animoso, menino animado, não é mimado não, animado com as coisas de Deus, homem de guerra, não tem medo de nada, sisudo em palavras sérias, um menino sério, aleluia, eita! E gentil de presença. Aonde ele chegava, todo mundo gostava dele. Não era entrão, não era falador de piadas, não era falador de indecência, era um menino sisudo e de gentil presença. Todo mundo gostava onde Davi chegava. A unção de Deus contagiava aonde ele chegava. É forte demais, rapaz. E o Senhor era com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, versículo 19, dizendo: envia-me Davi teu filho,
que está com as ovelhas. Até o rei ficou sabendo que ele tomava conta de ovelhas malhadas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, pãozão redondo, e um odre de vinho feito em casa, artesanal, suco de uva, um cabrito, a Bíblia não fala se era cabrito assado ou vivo, enviou a Saul pela mão de Davi, deve ser um cabrito assado, pela mão de Davi, um presente que o menino ia levar para o rei, porque ninguém podia chegar diante do rei de mãos vazias, tinha que levar um presente ao rei. E aqui, esse rei era guloso, né? Levou logo um garrafão de vinho, suco de uva, viu? Vigia. Um cabrito assado e pão, o lanche do rei. Assim disse Davi, veio a Saul, assim Davi veio a Saul, esteve perante ele e o amou muito. Aonde ele chegava, ele conquistava o pedaço. Davi, pela bênção de Deus, a gentil e linda presença, o brilho de Deus dentro dele. Tem pessoas que aonde chega, as pessoas saem até de perto, porque é chato, é entrão, é especula. Mas Davi, ele era sisudo em suas palavras, sabia chegar, entrar aonde quer que seja. Então Saul mandou dizer a Jessé, olha o que o rei mandou dizer ao homem de Belém, ao belemita: deixa estar Davi perante mim. Olha o que o rei pediu, rapaz. Pois achou graça aos meus olhos. Ele é um menino gracioso, ele é um menino especial, deixa ele ficar aqui comigo. E sucedia que quando o espírito do diabo, mal da parte de Deus, vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão, dedilhava o seu violão ou a guitarra tonante. Misericórdia. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau retirava dele. Deus permitiu Davi e cuidar de Saul, o lado espiritual. Um menino crente do louvor da igreja, cuidando do rei. E ele cuidou com amor. Ele foi pajem. Ele foi obreiro de linha de frente de Saul. Depois Saul revoltou contra ele, porque viu que Davi tinha uma unção diferente. Porque Davi aqui ainda estava no pasto, mas ele já era ungido para ser rei. Porque Saul brincou com Deus e foi rejeitado. E quando Deus rejeita alguém, é porque não tem mais jeito. As oportunidades passaram. Mas quando Deus rejeita alguém, já tem outro preparado por Deus para continuar a missão sobre Israel físico e sobre Israel espiritual. Que Deus te ajude e veja como está a sua vida de ontem, de hoje e de amanhã. Está bem? Porque uma mulher ou um homem rejeitado por Deus no altar só gera morte à congregação. E as ovelhas espirituais, elas fazem o diagnóstico se aquela pessoa tem Deus ou está ali por outras razões. Leiam hoje
capítulo 15, capítulo 16 de 1 Samuel. Quem sabe o espírito do mal tem te atormentado, hein? Palavrão dentro de casa, briga com a vizinha, briga com o vizinho, e de noite está no altar pregando. Quem sabe? Deus já te rejeitou, ó. Você insiste. E não esqueça, salário do pecado é a morte prematura. Volte à prática do primeiro amor. Renove a unção. Peça misericórdia. Perca tudo, mas não perca a salvação da alma. Saul foi rejeitado porque tornou avarento e ganancioso. Deus mandou ele matar um rei e ele não fez. Deus mandou ele deixar tudo daquele país, daquele local que ele invadiu para trás, ele não obedeceu. Por isso Deus o rejeitou. E o fim de Saul, ele ficou endemoniado e ele chegou a ponto de consultar a uma bruxa, a uma feiticeira. Na madrugada ele ia consultar uma bruxa para ver o que a bruxa falava. Mas bruxa só fala coisas de bruxo. E o fim dele foi triste. Mas Israel permaneceu, porque Deus cuida da sua igreja, do seu país, do seu povo. Davi aprendeu muito. Por isso que ele dizia: me unge com óleo fresco. Eu quero a bênção de hoje para hoje, de amanhã para amanhã. Mesmo que ele caiu, mas ele tinha um coração capaz de pedir perdão, misericórdia e pagar o preço. Mas ele foi usado por Deus para libertar o rei endemoniado. Ele foi ameaçado de morte várias vezes por este mesmo rei Saul. Mas ele venceu e tornou o grande rei. Até a estrela que ele usava é uma da simbologia da bandeira de Israel. Que Deus nos ajude a saber se estamos debaixo da unção ou se a unção já virou óleo queimado ou graxa do diabo. Deus nos ajude sempre. Espírito da sensibilidade esteja sobre nós. Tá bem? Deus os abençoe, filhos e filhas, servos e servas. Sei que esta mensagem é para o corpo de Cristo. Viu, Geni Oliveira? Leia aí hoje, Geni. Samuel, 1 Samuel capítulo 15, capítulo 16. Você é profeta. Leia. Vamos aproveitar os minutinhos que temos. São 6h13. Vamos falar com o Criador. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, oramos agora. Davi venceu Golias porque ele tinha unção. Davi foi chamado para ser rei porque ele defendia as ovelhas sem valor, com toda a força da sua capacidade intelectual humana. Pai, em nome de Jesus, o Senhor rejeitou Saul por causa da ganância, da avareza e da desobediência e rebeldia. O Senhor teve misericórdia
de Saul, mas ele não valorizou a misericórdia, continuou rebelde. Pai, em nome de Jesus, que a unção fresca esteja sobre nós hoje, amanhã, para começarmos aí um outubro debaixo da unção. Que a sua presença e que possamos ter sensibilidade da presença do seu Espírito. E no momento em que ele não está mais. Porque aí vem as coisas erradas, os palavrões, as agressões, a ganância. E o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Tu és o mesmo Deus. Em nome de Jesus. Quem sabe há alguém precisando ouvir esta palavra? Que já sente rejeitado por ti, por causa das desobediências? Mas sempre há um novo nascimento do Espírito, uma nova ressurreição, para um fim de ano abençoado e convertido. Pai, em nome de Jesus, eu oro e abençoo todos que me ouvem no Brasil, fora do Brasil. Talvez uma mensagem que não é para ganhar almas, mas para edificar almas. Que o Espírito do Senhor venha sobre todos. Eu oro pelas crianças, pelos estudantes, pelo trabalhador do campo da cidade. Eu te agradeço pelo mês de setembro que estamos encerrando e abençoo o mês de outubro que começa quinta-feira. O mês de novembro, dezembro, janeiro. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelas mensagens, pelas almas que temos ganhado e edificado também. Dai-nos o mês de outubro especial, novembro, dezembro. Abençoa-nos. Abençoa as crianças, os estudantes, o trabalhador do campo da cidade. Os motoristas, polícia civil, militar, exército, marinha, aeronáutica, corpo de bombeiros, vigilantes, seguranças, guarda municipal, porteiros de prédio. Esta mãe aflita, esta mulher abandonada, esta pessoa que sabe que o Espírito Santo já saiu da vida de alguém. Dai força para ela, para ele, ajudá-los no campo espiritual, para que haja conversão. Eu consagro o óleo que está sobre o receptor, que a unção de Deus esteja sobre este óleo, porque posso consagrar. Eu abençoo, eu consagro as águas, que esta água se transforma em quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, antibióticos. Milagre da fé. Oro por esta mãe aflita, esta mulher abandonada, esta pessoa depressiva, deprimida. Repreendo toda depressão, loucura, AVC, câncer, nódulo, cisto, mioma, infertilidade, angina, infarto, toda enfermidade maligna no fígado, toda cirrose hepática causada por vírus, por bactérias ou pelo álcool,
toda úlcera, toda gastrite, toda enfermidade maligna, que um milagre de Deus aconteça. Que esta pessoa seja curada desta cirrose, desta úlcera, desta gastrite, deste mioma, deste fibroma, desta angina, deste infarto, desta pericardite, destas dores reumáticas, desta leucemia. Sejam estas vidas abençoadas nesta manhã, nesta tarde, nesta noite do penúltimo dia de setembro. Receba a bênção de Deus, a cura divina e o milagre. Que o ânimo da fé, que as visões espirituais, que a renovação esteja sobre estas vidas. Eu abençoo o dia 11 de novembro, a festa das águas, o que Deus já revelou. A tenda da aliança, a tenda da congregação, a arca da aliança. Os 60 dias que a tenda vai estar no altar. O povo que virá de longe e de perto para a festa das águas, dia 11. Eu abençoo o mês de novembro. Eu abençoo o mês de outubro, a grande Santa Ceia. Dia 4 agora de outubro. Eu abençoo também a Santa Ceia lá em Brasília, onde vamos estar no dia 11, dia 12. Que a mão do Senhor nos ajude. A sua mão nos ajude. Ó Deus, esta pessoa que me ouve receba a paz, a paz, a paz ao deitar, a paz ao levantar, a paz ao dormir, a paz durante o dia. Receba a paz, o equilíbrio, o domínio próprio, a saúde intelectual, mental, física, espiritual. Eu oro e abençoo. Agradeço ao Senhor pelos 82 anos de vida da missionária Ruth, que ontem comemoramos, que esta data repita por muitos anos. Pai, abra os céus e manifesta a sua glória, saúde, paz. Quantas pessoas que estão de joelhos agora orando comigo, ou deitado em sua cama, ou no ônibus, no metrô, no carro, no trem, na plataforma de petróleo, no presídio, no sanatório, no manicômio. Pessoas que oram comigo em todo o Brasil e fora do Brasil, pela ICB-RN, pela Cultura, pela Cruzeiro, pela 100.7, por esta cadeia de rádios, pelo Facebook, pelo YouTube. Que a mão de Deus os toque agora. Eu oro por esta mãe, eu oro pelas crianças, os estudantes, os objetos que estão sobre o rádio.
Eu abençoo o dia de amanhã, a última quarta-feira do mês, a sexta-feira, dia 2. Eu abençoo o domingo da Santa Ceia, dia 4. Que a mão do Senhor nos envolva de uma forma poderosa. Oramos em nome do Pai, do Filho, oramos em nome do Espírito Santo. Todos possam dizer comigo, que assim seja. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira, beba água ungida, consagrada, se unge com óleo, unge seus filhos, sua cama, seu carro, fala línguas estranhas, tá bem? Deus abençoe, Almira, Geni, Deus abençoe, Dislene, toda a nossa equipe, Marinês, Deus abençoe, receba a transferência da unção, tá bem? Um bom dia com a paz do Senhor.